dia, né? Estou aqui na frente agora, tenho que dar bom dia para todo mundo. Irmãos, então vamos dar continuidade às aulas de hoje. E assim, esse é um assunto que tem tudo a ver com um dos aspectos da igreja, e principalmente assuntos que ao longo da história da igreja foi sendo perdido, ou foi sendo colocado como o segundo plano. Eu lembro que uma vez alguém disse assim que não é um assunto, é a mesa que é o lugar de convergência, onde nós nos encontramos com o Senhor e uns com os outros. Ao longo da história da igreja, ela se tornou um lugar de divergência. Então, alguns irmãos dizem que um certo momento da história, alguns sentaram para tratar desse assunto, entre outros assuntos, né, irmãos? Vamos trabalhar aqui unidade. Então, se entrou muitos irmãos de muitos lugares. Aí dizem ali que tinha 11 ou 12 pontos que eles iriam estar debatendo durante um tempo. Aí teve o ponto 1, 2, 3, e eles foram firmando unidade naqueles assuntos. Mas diz que quando chegou ali, acho que no assunto 12, que era o último, que era a ceia, foi justamente o assunto que eles conseguiram não firmar unidade. Eles encerraram aquele tempo de reunião e disseram: olha, isso aqui a gente não consegue. Então, só para dizer o quanto que a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, porque são assuntos interligados, o quanto que ele está de algum modo, né, ofuscado ou mesmo negligenciado durante a história da igreja. Ou você tornou ele um rito, ou você se tornou ele apenas um simbolismo, e você deixou de ser aquilo que era de fato para a igreja do primeiro século, uma realidade espiritual. Uma realidade espiritual tanto de relacionamento com o transcendente, com aquele que é Senhor, o Deus que é Espírito, que se fez carne, quanto também realidade espiritual de uns com os outros, de comunhão, onde Cristo se fez presente por seu Espírito em cada um de nós. Por isso que, como o Reis leu, o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. E embora sendo muitos, somos um só pão, como Jesus também é um só pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou o único pão que desceu do céu. Mas Ele também nos fez pão. Enquanto Ele está ausente, entronizado, até o seu retorno, Ele diz: vocês são aqueles que vão alimentar como pão espiritual, como pão celestial, como maná, aqueles que ainda estão aqui na terra. Então há essa relação que a gente precisa levar em consideração. Para isso, a gente vai ver algumas figuras, porque as figuras ajudam a compreender. Mas lembrando que as figuras, ela não transmite tudo na sua totalidade. Então às vezes a gente pega em uns probleminhas aí das figuras e quer que ela seja completa. Ela vai demonstrar aspectos. Então o negócio aqui é chique. Olha só. Então, para começar a falar disso, eu queria só para mostrar para vocês, que todos já conhecem, mas o tabernáculo para a gente lembrar. Então você chega no tabernáculo. O tabernáculo é algo que foi revelado a Moisés. E como a gente vai estudar as raízes judaicas da ceia ou da Eucaristia, o autor do livro, vou apresentar já, ele vai trazer que você tem duas fontes de pesquisa para você compreender as palavras de Jesus no contexto e na forma como ele colocou. Você tem o Velho Testamento, é o fundamento, é o que é estabelecido, é o que Jesus estava ali cumprindo, mas ao mesmo tempo, no seu contexto, depois de muitos séculos, depois de Moisés, Jesus, quando chega ali, naquele contexto histórico, havia expectativas, havia um pensamento, havia uma visão de como seria essa vinda do Messias, o que esse Messias iria fazer. Então alguns pensavam no Messias militar, mas outros ainda estavam pensando no Messias, um novo Moisés, um outro libertador, que estaria nos conduzindo a um novo êxito, para uma nova terra, para um novo lugar. Então tem um pouco a ver com aquilo que o Romilton falou. A igreja, ela foi liberta, ela está hoje onde? No deserto. E no deserto, o que ela está vivendo?
da provisão e da dependência de Deus. Mas no deserto tem maná. Deus está nos sustentando até esta nova terra, Canaã, a esse reino milenar. E quando chegar nesse reino milenar, esse maná vai ser cessado. Nós teremos então agora uma outra mesa no reino. Então ele trabalha um pouco esses aspectos. Para compreender algumas palavras, algumas colocações, você precisa ir para as fontes também da Mishiná, da Midrash, Talmud e o Talmud babilônico. Então ele vai usar essas fontes para quê? Para nos ajudar a interpretar inclusive João 6. Então o que eu vou colocar diz muito respeito ao livro que foi indicado do que os meus próprios pensamentos. Lembrando que teve algumas, como você tem que selecionar, teve algumas espinhas que aí a gente vai tentando deixar, mas possa ser que algumas caia também para você. Então não se engasgue, não fique bravo comigo. Tem Romilton ali para dar um tapa nas costas. Ele sabe desengasgar a gente que se engasgou com a espinha da ceia e da mesa, tá? Desses assuntos. Então vamos lá. Nós temos aqui o tabernáculo. Então esse aqui é o altar, o que nós encontramos, né? O altar de sacrifício. Então só para a gente relembrar, todo mundo conhece. Aqui era onde era sacrificado. Bem se lembrar que na Páscoa de Moisés, são as famílias que sacrificam o cordeiro e levam para dentro de suas casas. Na época de Jesus, o sacrifício era feito no templo, mas eles iam comer na Páscoa. Dos motivos, e eles comiam em Jerusalém. Então Jesus está lá em Betânia com Lázaro, mas ele não faz a refeição com Lázaro da Páscoa lá na casa dele. Vem todo mundo para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Eram as 3 festas que o povo de Israel deveria ir. E essa era a realidade da época de Jesus. Você tem aqui a bacia. É por onde nós entramos, irmãos. É pelo sacrifício do sangue, lavados pela palavra. E aí a gente vai adentrando nesse ambiente onde era permitido só os sacerdotes. Esse serviço de fora Jesus já fez. E a mesa também traz essa expressão. Ela vai trazer esta revelação de que a Páscoa é a última, como o Reis falou, é a última Páscoa de Jesus, mas é a primeira ceia do Senhor, porque ali ele estabelece a Páscoa da sua igreja. A ceia é o sacrifício, cessa de uma vez por todas, mas ainda tem outros sacrifícios, a gente vai ver. Só que quando a gente chega aqui, tem o candelabro, né? É o outro utensílio aqui, que ninguém tinha acesso, senão os sacerdotes. E aqui essa mesa de ouro que Reis já falou. Só que Reis mostrou a figura melhor que a minha. O que tinha nessa mesa? A gente vai ver que ela tinha 12 pães da proposição, que traduzindo são pães da presença, ou essa palavra, mais na raiz ela é panim, quer dizer, pão da face de Deus. E aqui os sacerdotes tinham um costume muito interessante. Quando o povo ia essas 3 vezes no ano, segundo a tradição, e não os escritos bíblicos, mas eu vou mostrar esses escritos para a gente não ficar assim voando. Será que a ideia do autor? Ele tem esses escritos, tanto do livro de Joséfo também, ele faz uso desses livros históricos, todos os livros do 1º e 2º século. Nesse sentido, é muito mais para nos ajudar a interpretar. Eu mesmo já li João 6 várias vezes, mas às vezes você não vê aquele negócio meio embolado. Jesus fala uma coisa, depois o discípulo, o cara diz, é o maná, e Jesus, eu sou o pão da vida, e depois vai para carne e sangue. Parece que fica até um meio que fora de ordem. Parece que a gente leu o capítulo todo 6 de João e a gente não consegue abstrair tudo aquilo do que se estava falando. Então, tem muito a ver com o contexto imediato de Jesus como judeu. Então, nessa mesa aqui você tinha os pães e você tinha também utensílios. Tinha tigelas, porque de fato é uma mesa de comunhão, onde não só era oferecido os pães, que eram os pães da presença, da face de Deus, mas que também depois os sacerdotes comiam daquele mesmo pão que o próprio Deus mandou oferecer a ele como um sacrifício incruento. A gente vai ver o que eles pensavam acerca disso. Então são detalhes que a gente vai andando e guardando. Logo em seguida a gente tem o que? Aqui, o altar de incenso. Então o pão, quando você vai, essa oferta
de manjares, ele é oferecido com incenso, a oração dos santos, era feito com azeite, é a unção do Espírito Santo, e ele era feito de pão sem fermento, e uma pitadinha de sal, porque se o negócio estiver insípido, se nós formos insípidos, a gente não dá sabor e nem conserva. Depois deste ambiente, a gente vai aqui para para o local mais interno, só onde o sumo sacerdote entrava, a Arca da Aliança. Então você tinha aqui a arca, né? Ela vai falar dessa arca e do propiciatório. Mas o mais interessante é também aquilo que a gente não está enxergando. O que tinha dentro da arca? Fala da ressurreição, as tábuas da lei, palavra e o maná. Por que que depois eles guardaram esse maná dentro de uma urna, como Hebreus diz, e largou escondido dentro da arca? Porque estava, segundo a crença judaica, eles entendiam que este pão, este maná não era um pão comum, era um pão celestial, era um pão dos anjos, porque o tabernáculo é uma figura do celestial. Então, no propósito de Deus, tanto a sua palavra, que é anterior ao pecado, então Deus sempre já tinha uma comida, um alimento reservado, como tinha a ressurreição também no seu propósito. Tudo estava no programa de Deus. Então ele foi instruindo aos pouquinhos, ensinando esse beabá, tá bom? Então, Júnior, a gente cessa aí, só para a gente lembrar que uns dois elementos que a gente quer aqui é o maná, que está ali escondido na arca. Os judeus diziam assim, alguns rabinos chegavam a dizer, é pão dos anjos, é pão celestial. E Jesus, ele quando ele, como é isso aqui? Então a gente vai andar, tá? E vamos chegar até onde chegar. O horário é o horário. Então eu não vou me agoniar e vocês também não precisam ficar agoniados. Aí Dani diz assim, tem muita coisa, eu já enxuguei o que eu pude, vamos andando. Essa é a última. Então essa é a fonte, esse é o livro, né? Jesus e as raízes judaicas da Eucaristia, desvendando os mistérios da última ceia. Porque há um mistério. É como o Romilton acabou de dizer, quem pensou em um negócio desse só pode ter sido Deus. E um mistério é uma coisa assim, ó. Você está aqui olhando, vendo o meu dedo, aí você diz, tem uma mão ali atrás, mas você não está vendo minha mão. Então é como que se Deus se permitisse ser conhecido em uma parte, mas ao mesmo tempo ele está escondido. Então essas figuras que ele traz é a ponta do dedo, e você disse, tem um dedo ali, tem uma mão. Eu não estou vendo a mão, mas tem um dedo. Então é um mistério. E aí são os escritos que ele utiliza, né? Eu deixei aqui escrito para vocês não ficar assim solto dizendo o que é cada um deles, mas a gente vai andar. Então ele vai trazer isso, né? Jesus e o judaísmo. Porque essa ordem de não beberá sangue, então fica parecendo que Jesus descumpriu ou não descumpriu. A gente vai ver. A lei é explícita, não beberá sangue. E por que Jesus mandou tomar o seu cálice e dizer, este é meu sangue? E aí é simbólico, é espiritual, tem realidade, não tem realidade? E se não tem realidade nenhuma, por que outros não participam? Então são muitas questões que se colocam. O que o povo judeu estava esperando? O tipo de Messias, qual era a esperança judaica que eles tinham? Havia uma esperança de que esse novo Messias iria libertar o seu povo. De que forma iria trazer essa libertação? Isso era a expectativa do povo. Então ao sacrifício da Páscoa teria que comer. E Jesus estabelece a sua mesa. É preciso comer? Ou eu não preciso comer, só uma vez no ano? É uma festa de Réveillon? Como que é? E aí você vê o maná do Messias,
Ali está desorganizado, e o pão da presença. A gente vai até onde dá e vamos lá. Então, na época de Jesus, o templo que existia era este aqui. Era o templo que o rei Herodes mandou construir. Só que esse templo que eles aguentaram, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Então, o primeiro templo foi destruído de Salomão. Aí veio o segundo, depois que ele foi destruído. Então, Esdras e Neemias faz aquele serviço ali da reconstrução, mas eles choraram, dizem, aqui não tem ainda a glória do Senhor. Então, depois, novamente, esse templo sofre danos. Herodes passa 46 anos, 46 anos aqui para edificar esse templo. Mas esse templo não tinha arca, não tinha, o Santo dos Santos estava vazio. E aí Jesus chega e diz assim, eles falam, em 40 anos você fez isso e vai destruir em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Ele falava de si mesmo. Mas guarda essa palavra aqui, o templo daquilo que vocês viram aqui na primeira, o templo do corpo era dele mesmo. Mas depois nós temos a revelação da igreja também como corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os discípulos lembraram-se de que ele disse, e creram na escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E muitos aqui vendo os sinais creram em seu nome. Irmãos, isso aqui, quando nós olhamos hoje, eu até conversei um pouquinho com o Romilton, e o Romilton explicou ali de um outro sacrifício que era feito fora do templo. Quando nós vemos essa imagem hoje, não é incomum para nós olharmos para isso e dizer que isso aqui é o que ocorreu aqui? Um sacrifício. Um sacrifício. Mas isso não era comum na cultura judaica, olhar para a crucificação romana, para a sentença romana e concluir que isso aqui era um sacrifício. Por que não? Por que para o judeu do primeiro século não era simplesmente ver e dizer o Messias seria sacrificado? Eles tinham uma outra expectativa. O Messias era um libertador e não um libertador que iria morrer, porque a sua expectativa estava distorcida. Ao longo dos anos foram acrescentando entendimentos e interpretações em cima das próprias palavras dos profetas. Pronto. E o próprio Deus nunca aceitou sacrifício humano. Deu de volta. Ok? Então, ele não trazia nenhuma das marcas de um sacrifício comum. Apesar de que, Romilton diz, quando Paulo faz essa leitura, havia um sacrifício de expiação, mas Jesus não estava fazendo na festa da expiação, ele estava cumprindo a Páscoa, naqueles 2 bodes, um que era deixado e o outro que era sacrificado e queimado possivelmente fora da cidade. Então não havia Calvário, no Calvário não havia altar, não havia sacerdotes aqui sacrificando, apesar de que eles testaram, fizeram inspeção no cordeiro, não fizeram? Ele foi julgado também pelo Sinédrio e ocorreu fora do templo, que era o único lugar válido do sacrifício do judaísmo para a Páscoa. E fora do muro da cidade. Foi além. Então, quem fez essa leitura para os cristãos do primeiro século, principalmente, que nós temos registro, o apóstolo Paulo. Ele que fez essa interpretação, que teve essa revelação, fez essas conexões do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Ele trouxe a compreensão à luz daquilo que estava oculto. Olha, viu aquilo ali, aquele cordeiro, dia da expiação? Por isso que ele diz, Cristo, o nosso cordeiro pascal, nossa Páscoa, ele foi sacrificado. Então ele trata deste evento aqui como um sacrifício.
Então, a última Páscoa celebrada, ela tem uma conexão com a ceia do Senhor e a crucificação do Calvário. Então, ele vai fazer uma ligação desses elementos, e não só com os elementos da última Páscoa, mas também com outros elementos, como Jesus mesmo fez, o pão da vida, o maná, porque ele estava agora libertando, ele seria esse novo Moisés, na expectativa judaica para alguns judeus, de que conduziria o seu povo a uma libertação, mas a uma Canaã mais excelente, com um cordeiro mais excelente, com um sacrifício mais excelente, com um templo de glória. E o templo de Herodes não era o templo, o segundo templo que eles guardam. E Hebreus vai dizer: o qual templo somos nós. Entende aqui a relação que ele fez da Coríntios 10 e Coríntios, se tão somente mantivermos firmemente. Ele vai continuar. Então Paulo recontou a história da última ceia. Ele faz algum reconto assim, várias passagens bíblicas. Ele falou do evento em termos de sacrifício. Cita Jesus: a nova aliança em meu sangue. O próprio Jesus trata isso nos evangelhos. Então ele fez uma evocação das palavras de Moisés, a oferta de sacrifício: eis o sangue da aliança. Moisés, quando depois conduziu o povo à libertação, ele mata um boi, coloca numa bacia e asperge, oferece e asperge o sangue no povo, e diz: eis o sangue da aliança. E o que ocorreu neste evento? Depois, como o Reis falou aqui para vocês, depois deste momento, Moisés, Arão, Abiú e um outro nome que agora me esqueço. Quem é, Romilton? Datã. E 70 anciãos, eles sobem. Não, Datã não. Abiú. Calma. São 4, viu? E os 70 anciãos. Esses 70 anciãos, eles vão e têm uma ceia. Eles vão e comem na presença de Deus. Então esta aliança foi selada com uma refeição. E eles viram a Deus, diz ali em Êxodo 24, comeram e beberam. Aí ele vai continuar. Ele também cita Jesus como uma memória, uma lembrança: fazer isto em memória de mim. A mesa dos pães da proposição, o pão da presença, é um sacrifício memorial. Está lá em Êxodo, está lá em Levítico 2. É um sacrifício incruento de pão. E ele continua, ele compara a ceia cristã com o sacrifício no templo. Ele diz assim: quem oferta o sacrifício, os sacerdotes não têm participação, eles também não comem daquilo que é ofertado no templo. Nós também temos uma participação nessa ceia do Senhor, porque nós comemos. E ele chega até a dizer, até mesmo com sacrifícios pagãos, ele faz essa leitura, como o Reis um pouco já deu. Aquele que participa de sacrifícios, eles têm uma participação, eles têm uma comunhão, eles são eles têm um vínculo, uma fraternidade, eles têm uma identificação. Eu me identifico com Jesus, com a obra de Jesus, com o sacrifício de Jesus, com o corpo de Jesus, com a vida de Jesus. Do mesmo modo que aqueles que sacrificam também têm uma fraternidade, uma comunhão, uma participação. Então você tem esses dois tipos de sacrifícios no Antigo Testamento: o sangrento, que envolvia matança de touros, cabras e ovelhas, e o sacrifício incruento, que geralmente era com alimento, pão, vinho ou somente pão, comida, oferecidas com incenso. Às vezes tinha a oferta de libação conjunta, pão, depois, ou um outro sacrifício mesmo sangrento misturado com libação. Então as ofertas de idolatria, ela traz uma comunhão com demônios, e o sacrifício cristão também traz comunhão com o corpo e o sangue de Jesus. E hoje nós já avançamos um pouco mais
nesta revelação, como alguns irmãos já vem há algum tempo, e recitou aqui o Otmani, que ele faz essa clareza para a igreja que estava perdida só numa coisa ou só em outra. Então a mesa e a ceia do Senhor, de modo pedagógico, ela infunde em nós, unindo o nosso amor com o de Cristo, nosso sacrifício com o dele. Então, essa relação da mesa do Senhor, ela vai nos... Cristo se ofereceu como sacrifício. Então, se eu me identifico com... Qual foi o sacrifício dele? Foi morrer pelos irmãos, foi perdoar 70 vezes 7, foi ser misericordioso. Então assim, quando eu sento na mesa do Senhor, foi ter o outro superior a si mesmo. Quantas implicações há? Então Paulo, quando diz assim, não é da ceia do Senhor que vocês comem, porque o irmão já falou aqui, vocês deixam o outro não é mais importante ou superior a você, ele é desprezível de acordo o nível social e essa relação. Então ele diz, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, porque não é simplesmente ter acesso ao pão e ao cálice, é indispensável, não tem ceia sem pão e sem cálice. Mas tanto de um lado quanto para o outro, a mesa, isso que o homem falou, a mesa do Senhor, a nossa comunhão segundo o propósito eterno de Deus e uns com os outros, ela vai enriquecer, ela vai trazer vida para os participantes daquela mesa na ceia do Senhor. Do mesmo modo que a nossa relação pessoal com Jesus, a nossa identificação com Ele, traz vida, traz realidade interior para nós, que também é dispensada como pão para aqueles que estão ali. Então nós comemos da vida de Jesus e derramamos e compartilhamos da vida dele em nós para quem está ali, do mesmo jeito que aquele outro compartilha da vida de Jesus para nós. Então Jesus é o pão, mas nós também, embora sendo muitos, somos um só pão. Então nós temos um outro ponto a ser considerado, é que a ceia do Senhor, ela tem essa relação, ela é ordenada até a cruz, e a cruz é ordenada até a ressurreição. Então a mesa do Senhor, ela não fala apenas da morte de Jesus, o sacrifício vicário, de expiação, de perdão dos pecados, mas ela fala sobretudo também da ressurreição. É como Paulo diz, se Cristo morreu e se Ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então na mesa do Senhor, nós partilhamos a vida daquele que não só morreu, porque Ele não está morto, é daquele que desceu à sepultura, mas que ressuscitou. Então que nós partilhamos uns com os outros e também nos alimentamos e recebemos no pão e no cálice, nessa expressão que Jesus diz, este é o tomai e comei, tomai e bebei. Estamos reafirmando a aliança que Deus fez conosco e dizendo, eu me identifico, eu faço parte, aquilo que eles falam, eu sou o Abraão, pode achar que eu parto os cordeiros e espero a hora do chegou, passar com a tocha aqui no meio dizendo, é isso mesmo, está feita a aliança, eu homologo, eu concordo, porque isto foi eu que te pedi. Então é uma iniciativa de Deus essa aliança, não é uma iniciativa nossa. Então ela fala da ressurreição, nós comemos vida porque não estamos nos alimentando de um corpo morto, de um sangue seco, de anos. Por isso que João, quando tem a revelação, lá ele diz, eu olhei para trás e vi como um cordeiro que havia sido morto recentemente. Essa é a palavra, a tradução ali no original. É como se ele tivesse visto, morreu ontem, foi agora, está vivo. É um cordeiro que morreu como se fosse agora. Mas eu sei que já tem aí uns 70 anos que este evento ocorreu, porque é a vida do ressurreto. É o crucificado, sim, mas também é o ressuscitado. Então somos muitos, mas nosso sacrifício é um com o de Jesus, que é uma vez e é por todas. Então nossa salvação, nosso perdão dos pecados, nossa reconciliação com Deus, aqueles que creem, nossa união com Ele é uma vez
e para sempre. É um único sacrifício. Por isso que o sacrifício sangrento ele tinha que ser cessado. Então não podemos avaliar tudo isso até que aprendemos vê-lo como era no início, como era para os primeiros judeus cristãos. Os judeus cristãos partilhavam a mesa como sendo um símbolo, como era a relação. Eles não viam a unidade, a identificação que eles tinham com Cristo não era a mesma expressão de identificação que eles queriam partilhar uns com os outros. E eles pensavam assim: se eu estou aqui me alimentando do Cristo que se sacrificou, que se entregou por um amor, a razão do sacrifício é o amor. Sofrimento é decorrente do sacrifício, mas a motivação do sacrifício é expressar o amor desconhecido aos homens. Coríntios 13 vai dizer: o amor ele é sacrificial, e ele faz tudo isso. Então, o Talmud babilônico tinha a expressão daquilo que eu falei com vocês, ó: no mundo vindouro não haverá como comer ou beber, mas os justos sentar-se-ão com coroas em suas cabeças, festejando no brilho do divino presença, como diz: eles viram a Deus, comeram e beberam. Esse é um entendimento dos rabinos, que eles falando nesse sentido, o que Moisés, Arão, Abiú e Nadab, tem um negócio de Nadab, e os 70 anciãos eles contemplaram. Ele diz assim, lá está escrito que eles comeram e beberam, mas ao mesmo tempo o entendimento dos rabinos aqui é tipo assim: eles comeram e beberam daquilo que era celestial, eles comeram e beberam da presença do divino, eles comeram e beberam da revelação de que era, e esta foi a comida e bebida deles. Não podemos dizer, mas esse era um dos entendimentos que eles tinham. E o outro, aqui o Talmud babilônico também, eles escreviam isso que era tradição na época, aquilo que eu falei já para vocês. O sacerdote no templo costumava levantar a mesa de ouro, que é o pão da proposição, o pão da presença, porque dizia ali, eles exibiam o pão da presença sobre ele para aquele que subiam para as festas, dizendo: eis o amor de Deus por você. Era uma oferta memorial. E aqui Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Então não uma repetição do sacrifício de Cristo, mas é como que essa oferta que era feita todos os sábados, nos quais eles faziam uma oferta incruenta de alimento, era uma oferta de ações de graça, é uma oferta de louvor, e no qual no outro sábado eles participavam da mesma oferta, eles comiam do pão que o próprio Deus designou como ser uma oferta de ação de graças ao Senhor. Então esse era um dos pensamentos dos judeus, dos mestres rabinos. Aí eu queria rapidamente, eu embolei isso aqui, porque às vezes eu sinto que a leitura da escritura é um pouquinho embolada. Vamos ver rapidamente, abram aí, abram João 6, eu não vou ficar lendo João 6, tá? Mas eu vou dizer o versículo, é importante que você dê uma olhada, porque você vai acompanhando a intencionalidade da conversa de Jesus. Tá embolado aí, não tá? Se souber botar na ordem, fica bom. O Milton sabe. Abre aí João 6. Vamos lá, eu vou dizendo os versículos, eu vou falando e você vai olhando. Não precisa olhar para a tela agora, pode olhar para a sua Bíblia mesmo. É só para a gente entender como que Jesus ele estava conectado com o pensamento, com aquilo que eles entendiam, ou entendiam certo ou entendiam mal. Às vezes entendia mal, e Jesus estava ali para dizer o que era mesmo. Ele não estava nem para satisfazer, nem tampouco para abdicar de alguma verdade da Escritura em função dessas expectativas. Mas o fato é que nós também temos expectativa da volta do Senhor, e nós também podemos construir como os judeus esperavam Jesus na primeira vinda e foram frustrados. Nós também podemos construir uma expectativa a partir dos textos bíblicos, como eles fizeram, de como será a segunda vida. E de repente a gente pode ser pego, não sei, de algum modo de surpresa com relação a isso.
né? Porque não há revelado tudo, há sinais, mas não há a revelação completa em detalhes. Então, no verso 2, ele diz assim, ó: a multidão que seguia Jesus, eles procuravam porque buscavam nele os sinais, eles estavam em busca de sinais que vinham curar. No verso 4, há um detalhe aí, era quase o tempo da festa judaica da Páscoa. Então Jesus, o João dá esse detalhe e diz assim, ó: estava perto da Páscoa, presta atenção, se atenta. No verso 6, aí Jesus chega e diz para Filipe assim: onde nós vamos comprar pão para dar essa gente? Estava perto da Páscoa, viu? Aí Filipe diz que não tinha como. No verso 6 vai dizer que Jesus disse isso para pôr Filipe à prova, pois ele já sabia o que ia fazer. Então Jesus estava sabendo o que ele iria fazer com essa história toda. Aí, se você continuar, eles vão lá e faz o milagre da multiplicação dos pães, alimenta todo mundo. Aí você acha, o que aquele povo pensou? Esse é o Messias. Por que a crença judaica? Quando o novo Messias chegar, ele vai fazer chover pão do céu, um novo maná. Então olha só, depois, verso 12, depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: agora junte os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Pronto, eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos cheios. Isso aqui não precisava mais. Quando o povo viu que Jesus fez esse sinal, o que eles exclamaram? Sem dúvida, esse é o profeta que havia de vir ao mundo. Que profeta? Profeta segundo Moisés, porque Deus vai enviar um outro da nossa família, semelhante a mim, e tudo que ele ouvir de Deus, ele vai falar. Entendeu aqui a conexão? Eles fizeram esse link. Então, depois desse evento, Jesus se esconde, Jesus sai. Os discípulos descem à praia, e aí acontece algo interessante. Jesus chega até os discípulos andando sobre as águas. O que fala disso? Fala da autoridade de Jesus, fala da divindade de Jesus. Nenhum homem pode andar sobre as águas. Aquele evento que lá com Pedro, e os discípulos 12 que estão ali no barco presenciam esse evento. Então, vai para o outro lado, o povo vai atrás. No verso 24, quando a multidão viu que Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram no barco e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram do outro lado. Rabi, quando o senhor chegou aqui, disse assim: eu vi os dois sair no barco, você não viu sair não. Como foi que você chegou aqui? Será que esse de fato é o profeta? Aí Jesus vai dizer, ó: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, porque Jesus quer se revelar como o Messias, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupe tanto com as coisas que se estragam, que perecem, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus o Pai colocou em mim seu selo de aprovação. Ele diz que querem comer. No verso 29, eles perguntam qual é a obra que Deus queria que eles realizassem. Ele diz: esta é a única obra que Deus quer de vocês: creiam naquele que Ele enviou. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui? Creia em mim, eu tenho autoridade, eu sou Senhor, eu sou o novo Moisés, eu sou o libertador. Ele continua no verso 40, continua esse discurso. Ele: pois a verdade de meu Pai, que todo aquele que olhe para o Filho e nele creia tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É uma questão de crer na autoridade. Então os judeus começaram a criticar. Diz aqui, deixa eu trazer um outro exemplo aqui.
aqui, desculpe, irmão, no verso 30, que é interessante ver essa questão do maná, ó. Eles responderam: se deseja que creamos no Senhor, mostre-nos um sinal, o que o Senhor pode fazer. Eles viram o milagre da multiplicação e está pedindo ainda um sinal. E eles mesmos continuam com a conversa. Nossos antepassados comeram no maná do deserto. As escrituras dizem: Moisés lhe deu de comer o pão do céu. Então era uma expectativa que ele estava aguardando, de que o novo libertador lhe daria deste pão, o maná. Mas Jesus, se você continuar lendo aqui, ele vai dizer: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Eu sou o maná. E quem come deste pão, que sou eu, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aí ele diz: a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aí eles tornam a descrer. Quem pode acreditar num negócio desse? Dura esse discurso. Alguns saem e Jesus não faz correção. Ele diz: vocês querem também ir com eles? Mas lembre de Pedro, que ele estava naquele barco. Ele diz: não estou entendendo direito, essa conversa é meio atrapalhada mesmo. Mas ele diz assim: a quem iremos nós, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? E nós temos crido e temos visto que tu és o Senhor. Então tem todas essas implicações, irmãos, de interpretação, de simbolicamente. E um dos principais argumentos é este mesmo, das próprias escrituras. Mas nós vamos ver que a própria escritura, ela traz a resposta, porque na proibição está justamente a intenção e a permissão de Deus para sermos participantes da obra de Cristo. Então, como é que você interpreta tudo isso, né? Você vai ver isso um pouco lá. Qual era o entendimento que a gente está trazendo do judeu do primeiro século? Por que Paulo, Pedro, que tinha aversão a um tipo de oferta, de sacrifício, nesse sentido de ser participante direto, naquilo que, ainda que figurativamente, eles tinham um impedimento cultural. Mas depois eles entenderam a revelação daquilo que o Senhor mostrou na figura, e aí eles passam a ensinar. Então tem esse escrito aqui dessa estudiosa da cultura judaica. Ela diz: Jesus deve ter sido feito muito sentido para o povo do tempo, o contexto da Galileia. Jesus não pode ser totalmente compreendido, a menos que seja compreendido pelos olhos dos judeus do primeiro século, ouvindo pelos ouvidos dos judeus do primeiro século. Para entender o impacto de Jesus no seu próprio ambiente, por alguns escolheram segui-lo, outros rejeitá-lo, outros ainda para buscar sua morte. Requer uma compreensão dessa configuração, porque alguns creram. Então tinha expectativa diferente. Ele não é o militar, mas tinham outros que pelos sinais creram nele. Eu peguei só uma frase separada. Então Jesus, ele é essa figura, né? Ele era um judeu, nasceu na comunidade. Então a gente precisa ler as escrituras a partir desta mentalidade do seu contexto. Então hoje a gente tem muita dificuldade porque a gente primeiro não entendeu a mente judaica daquilo que o Senhor foi construindo ao longo do tempo, e a gente quer aplicar com o nosso entendimento um pouco mais grego, mais platônico, e fazer uma leitura daquilo que o Senhor, que Jesus quis comunicar. Então Jesus era tão, ele diz assim, era tão judeu, que quando morreu ele escreveu, os romanos mandaram essa plaquinha para ele ali, ó, nas 3 línguas, ó: Jesus, ele é um nazareno, e é um nazareno intitulado pelo povo como que rei dos judeus. Ainda que seja, é profético, mas o fato é que a gente está tratando aqui no sentido muito mais histórico. Esse é o aspecto, né? Então, não beberá sangue. Eu vou passando rápido, aqui só tem texto bíblico, tá? Para a gente compreender aqui, ó. É anterior à lei, tá bom? Você vai lá em Gênesis 9, está dizendo, ó, você você só não comerá a carne com sua vida, isto é, o seu sangue. E Levítico, e depois da lei vai ter esclarecimento, mas essa proibição
já existe antes da lei. Então, este estabelecimento de Deus. Então, Jesus vem e diz essas palavras todas que nós lemos aqui, de João 6. É preciso comer. Pense aí, o que uma cabeça de um judeu ficou imaginando. Então, não era fácil. Era preciso ter mesmo foi Deus que trouxe. Ninguém vem a mim se o Pai não me trouxer, porque revelar-se, ter essa luz e aceitar por fé muitas das palavras de Jesus, não era tão simples assim. Hoje muitas vezes é mais para a gente, mas são 20 séculos, 21 séculos da igreja trazendo luz a essas verdades. Então a ordem de comer o seu corpo e beber seu sangue era ofensivo aos ouvidos de um judeu, tá? Como é que alguém poderia fazer isso? Ainda que esse fosse Messias, ele não esperava. Os judeus disputavam entre si, dizendo: como pode um homem dar-nos a sua carne a comer? Dar-nos a sua vida? Até os discípulos também, ele chega e diz assim: ó, esta é uma palavra difícil, quem é que pode ouvir? Muitos aqui, irmãos, não andavam mais com ele. Então a ceia, a mesa do Senhor, é algo profundo, como o Romito falou, é algo que está no coração de Deus. Todos os aspectos da vida de igreja, ela deveria transitar em torno desta realidade, em torno desta ordenança, deste mandamento, para cada dia mais a igreja crescer em revelação, em compreensão e compreensão. Então esse aqui é um outro estudioso, Gesa Vernes, eu não vou ler, depois vocês veem para a gente chegar um pouquinho mais à frente, tá bom? Então a resposta aqui, ó, por que de tantas divergências? Uma das divergências está na própria Escritura, a própria Escritura proíbe. As implicações de se fazer isso é ser cortado do povo de Deus, era ser excluído, e ele vai dizer, ó, pois a vida está no sangue, e dei-o por vós sobre o altar para fazer expiação por vossas almas, pois é o sangue que faz expiação em razão de sua vida. Por isso tenho dito: nenhum de vós comerá sangue. Irmãos, a questão é que Deus proibiu, porque o sangue, todo o sangue na terra, ele foi contaminado pelo pecado. Por isso que quando Jesus chega, João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a vida de Jesus é uma vida imaculada. Então a proibição, você vai ter comunhão com algo que não é puro, que não é sem mácula. Ainda que o cordeiro como figura era escolhido, não tem um defeito aparente, mas Jesus não tinha um defeito interior, mais profundo. Ele era imaculado nos seus pensamentos, em todo o seu ser. Então é preciso a gente ler esses textos, né, vendo por uma nova ótica. Paulo chega a dizer: falo como a homens, julgue por si mesmo o que digo. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. Isso aí está lá em Coríntios 11, 10, né? Então é preciso tirar os óculos, olhar para o mistério da ceia através dos olhos dos antigos judeus, para você entender, não é para você, porque a revelação é crescente. A gente não está falando para você pegar o que eles entendiam, e não é isso, e se fechar, mas a partir daquilo que a igreja foi desenvolvendo ao longo dos anos, você vai aprendendo e crescendo na revelação do conhecimento desta realidade tão preciosa. A vida da igreja, ela orbita em torno de Cristo, e Cristo, ele deu este ambiente, mesa e ceia, para dispensar a sua vida. Então foi precisamente essa fé que fez com que os judeus do primeiro século, eles fossem capacitados a acreditar que o pão
Esse aqui o autor fala de transformados, eu até falei, tomados por fé, eram realmente o corpo e sangue de Cristo. Ele não fala, eu conversei um pouco com o Milton, a igreja católica, ela crê na transubstanciação, que o pão e o cálice, eles se transformam. Mas quando a gente vai estudar aqui, ele fala da realidade espiritual. O irmão chega a citar assim de o pão supra-substancial. Em que sentido? De que o que você toma é um pão. Mas veja que quando ele fala ali do sacrifício que é oferecido a ídolos e a demônios, você não se mete, pelo menos a maioria aqui, não se mete assim de qualquer jeito, se mete porque você sabe que aquilo tem realidade espiritual. Mas como Paulo diz, o arroz é o arroz, a galinha é a galinha em si mesmo, não é? Mas há uma... Então a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, o pão, depois de abençoado, ele comunica a vida de Cristo. No caminho de Emaús, eles estavam ali sendo doutrinados, ensinados. Quando o Senhor, ele fica conosco, então Jesus, ele pega o pão, parte, abençoa. E eles então têm uma revelação de que aquele homem ressurreto, que eles não conseguiam reconhecer quem era, eles viram o Senhor. Então, irmãos, há algo aí que a gente precisa cada dia mais conhecer e não participar da mesa de modo indivertidamente, como os irmãos leram aqui de 1 Coríntios. Você, aquilo que o irmão falou, se você não entende que não é simplesmente o pão da ceia que você está tomando, mas você está participando de um culto de ação de graças, você está participando de algo que o Senhor ofereceu e estabeleceu como memória dele, como esse pão da presença, que você também participa dele. Então, a sua relação com os outros, ela tem uma relação, uma implicação direta, porque assim como Jesus te ofereceu, ele está te chamando a se oferecer. Então Deus fez aquilo e fez perfeito, mas Deus também quer nos tratar neste ambiente de sermos semelhantes a Ele. Então esse tipo de Messias, eu já falei para vocês, era um Moisés. Quando acabar o tempo aí você diz, viu, Flávio? E se você, a gente não vai conseguir entrar nisso, mas você vai ter vários paralelos aí, ó, do nascimento. Quando Jesus nasceu, as 12 tribos estavam espalhadas. Quando Moisés foi para o Egito, as 12 tribos também estavam fora. Então Moisés vai tratar ali do Cordeiro Pascal e direcionar um povo para um liberto, para aquele êxodo, para conduzir o povo a uma terra. E Jesus, esse Cordeiro Pascal, ele nos libertou para nos conduzir em uma jornada, e ele vai nos alimentar com o pão que é ele mesmo, o pão da sua palavra, o pão da sua vida. Então são coisas, a gente às vezes quer separar, botar um aqui, parece que um exclui o outro, mas conhecer a Deus é uma realidade que não se acaba. Parece que uma coisa vai sobrepondo a outra, e nesses trânsitos de aquilo que a gente já assimilou para uma outra, parece que dá uma divergência, dá um entrave. Mas na verdade é que cada dia mais Deus vai sobrepondo, colocando tijolos sobre tijolos, edificando em nós. Porque quando a gente vai vendo, nós somos transformados de glória em glória, como que pelo Espírito, semelhante à natureza dele. Os irmãos falaram aqui, Deus nos chamou para sermos participantes da sua natureza divina, e o modo de ser participantes tem a ver com isso. Então ele faz esses paralelos, e aí eu talvez concluo aqui. Eles esperavam isso. Se havia um novo êxodo, estava para acontecer, tinha que ter um novo Moisés. Então haveria uma nova aliança, haveria a construção de um novo templo. Somos nós. Cristo fez essa nova aliança, Ele é o novo Moisés. E haveria uma jornada para a nova terra prometida, essa nova Canaã. O irmão pregou aqui e falou, esse reino, este lugar onde a gente vai ter que expulsar os nossos inimigos. Mas durante essa jornada há um pão celestial, há um maná que só Ele disse, o verdadeiro maná sou eu que dou. E esse maná é o que vai nos alimentar. A igreja que tem essa esfera, ela
orbita, ela tem muitos serviços. Os irmãos trataram aqui nesse dia, mas ela tem sua vida orbitada em torno deste fundamento estabelecido por Jesus. Cada dia ela vai tratar de um aspecto diferente. É o Cordeiro Pascal, é o pão da presença de Deus, é o amor de Deus por vocês. Ele vai tratar, este é o verdadeiro, é a comunhão do corpo de Cristo, porque ainda muitos somos um só pão. O cálice que abençoamos, ele é a comunhão que temos no sangue de Cristo, que é sangue puro, sangue que dispensa a vida. Então, irmãos, Flávio vai dizer aí, viu, Flávio? Quando você não quiser, pronto, então eu vou. Então, se você for fazer essas relações, você vem estar aqui, ó. Eles tinham uma esperança. Esse Rabino Berequias aqui do 3º século, ele dizia, ó, olha o que o povo de Israel pensa. Assim como o primeiro Redentor, o último Redentor, o primeiro Moisés e aqui o Messias, o que é afirmado sobre o antigo Redentor? Moisés tomou sua mulher e o pôs sobre um jumento. Da mesma forma será com o último Redentor, como é declarado: humilde momento em um asno, como o primeiro Redentor fez com que o maná descesse, como está declarado: eis que farei chover pão do céu para vocês. Assim o último Redentor fará com que o maná desça, como está declarado, que ele seja como um rico campo de grãos na terra. Então essas eram as interpretações das Escrituras. Moisés, né, disse, ele vai levantar um profeta como a mim. Então essas expectativas estavam ali, meio que enraizadas na cultura com base nos escritos. Então não era uma coisa só enterrada. Se eu trouxer aqui esse texto para vocês, que é lá de Joséfo, que é um escritor, um fariseu do 1º século. Muitos irmãos usam ele como um livro histórico mais próximo ali do tempo de Jesus. Ele vai dizer que tanto existia essa expectativa, essa esperança, né, que muitos falsos se apareceram lá. Diz que tem um tal de um Fados. Ele queria então atravessar o Rio Jordão para dizer que ele era o Messias, o outro derrubar o muro de Jerusalém, né? Então tem todos esses escritos que revelavam essa expectativa de como seria. E Jesus, ele vai tomando posse desses elementos para comunicar, dar sinais de que ele era o que havia de si, tá bom? Então, para concluir, Flávio, deixa eu só concluir isso aqui. Então, será que a nova aliança, como foi na antiga, seria selada com um novo sacrifício? Porque Jeremias disse, ó, dias onde vi em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com Judá. Será uma aliança diferente da que concluí com seus pais no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito. Então eles haveria uma nova Páscoa. E Jesus, ele usa dos elementos daquela Páscoa para estabelecer a verdadeira Páscoa. Ele usa do elemento da figura. Será que também haverá o clímax nessa nova aliança com a refeição, como foi lá com Moisés? Eis o sangue do Cordeiro. Então eles subiram, e os 70 anciãos, e eles lá então comeram e beberam. Então ele fala deste maná. Haveria, tanto foi selada ali na mesa, quanto o Senhor estabeleceu como oferta memorial. Faça isso em lembrança, em memória de mim. Vocês, sacerdotes, vão poder comer deste pão, porque ele devolve o sacerdócio às 12 tribos. Jesus estava ali com os 12, né? Então ele estava ali dizendo: eu sou o pai das 12 tribos. Então aqueles 12 representavam, ele devolve o sacerdócio não levítico para nós. Ele devolve o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Nós não ofereceríamos mais sacrifícios sangrentos, mas a nossa vida seria um sacrifício de ação de graças. Então será que haverá um novo maná, como foi na antiga? Certamente que sim. E também haverá uma nova mesa, uma mesa memorial, como foi na antiga.
a mesa dos pães da presença, a mesa do pão da face de Deus, que significa ali paninho. Amém, irmãos? Então, chegamos no nosso tempo. Agora são um momento de perguntas e temos muitos assistentes aqui.